No dia 22 de julho, o Sol ingressa no chamativo, brilhante, aparecido, nobre e vaidoso signo de Leão, marcando a estabilização do inverno e o período dos aniversariantes do signo. Portanto, felicitações a todas as pessoas do signo de Leão. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E quando o Sol muda de signo, as pessoas têm a mania de pensar, então meu signo mudou, o que está acontecendo? E não tem nada disso. Na verdade, a gente passa a receber da coletividade as irradiações do signo em que o Sol estiver passando, né? Então é como se a gente recebesse certas influências, só que o nosso signo solar permanece o mesmo, inalterado. Para mudar isso, teria que nascer de novo em um outro dia, outro local, em um outro tempo, talvez, para pegar um mapa diferente. Ou seja, o mapa continua o mesmo e a gente precisa lidar com as influências do Sol passando em Leão. Ou seja, agora que a gente chegou em Leão, a gente tem a estabilização daquilo que foi iniciado no Ano Novo Astrológico. Então, para quem não viu esse vídeo, dá uma assistida para entender melhor e aproveitar os potenciais, porque a gente está em pleno desenvolvimento das energias de 2024, um ano marcado por Saturno. E todo mundo fala que o signo de Leão é aparecido, chamativo, quer sempre ser o centro das atenções. Será que é verdade? Em 2024, Leão vai do dia 22 de julho a 22 de agosto. Então nada de seguir as tabelinhas, as planilhas da internet que falam, é dentro desse signo, é dentro desse período, é dentro desse mês. Porque todo ano a gente precisa calcular para falar exatamente, né, quando vai ter o ingresso. Esse ingresso normalmente pode modificar. Então tem muita gente que achava que era de um signo, quando vai fazer o mapa descobre que é de outro, por conta dessa ideia de tentar padronizar. Isso acontece porque o calendário astrológico não alinha com o nosso calendário profano. Então tem mês que tem 31, tem mês que tem 28, 29 dias, e isso acaba perdendo ali a faixa. Pela astrologia, os signos sempre duram 30 dias, 30 graus que o Sol vai percorrer, então tem uma certa exatidão ali que não muda. Cada signo vai percorrer os 30 graus, os 30 dias. Leão é regido pelo Sol, o astro-rei que ilumina no nosso céu, que possibilita a vida, né? Então por aí a gente pode absorver uma série de características desse Sol, que não é necessariamente o mesmo Sol que aparece no nosso céu, eu uso apenas de referência, que está sempre brilhando, trazendo luz, trazendo força, trazendo vida, independente do que está acontecendo aqui embaixo. Esse é um dos sentidos que o Sol traz para o signo de Leão, é ser visto, né? Ninguém tem dúvida quando o Sol está no céu? Eu acho que não. E ele, para a astrologia, representa a essência, o brilho, né? Aquilo que viemos irradiar, as características, habilidades, nossos diamantes brutos, né? Todo mundo fala, eu tenho uma missão espiritual. De acordo com a astrologia, essa missão está impressa no Sol, nos aspectos que ele recebe, nas características e também por ser o centro do mapa natal. Então ele anima isso. Então essa é a importância do Sol na astrologia regente do signo de Leão. E o Leão traz uma energia para fixar aquilo que foi iniciado no signo de Câncer. Ou seja, no hemisfério sul a gente tem a estabilização do inverno de acordo com as condições que estiverem se manifestando na época, né? Então se fosse um inverno mais seco, vai ter a estabilização disso. Se tiver mais frio, tende também a manter dessa forma. Essa é a função do signo de Leão, é fixar aquilo que foi iniciado. E é do elemento fogo fixo, né? Exatamente fazendo essa função de trazer, de continuar queimando, né? Às vezes até por isso a gente tem a sensação de que o inverno aqui, bom, pelo menos no passado, né? Queimava, né? Era aquele frio que às vezes queimava a pele, ou dava essa sensação, melhor dizendo, mas ele estabiliza e mantém aquilo que foi iniciado. Então, as condições que se manifestarem, né, muito próximo ali do dia 22, segundo a mandala de ingresso, que daqui a pouco vocês vão ver, tendem a se manter, né, para o resto ali da estação, até que chegue o novo signo que vai proporcionar a mudança. E ele está muito ligado a essa questão do brilho, né? Como eu falei, a gente olha para o céu, a gente vê o sol brilhando, né? Mesmo em dias que está muito nublado, é muito difícil a gente não ver o sol no céu.
Então esse é o sentido do leão, ele quer ser visto, né? Ele herda do sol isso. Ele herda do sol uma série de características como essa de chamar atenção. Na oposição está o signo de Aquário, né? E aí o Aquário, ele é do elemento ar, ele fala sobre os grandes coletivos, é também fixo, então é uma energia também que estabiliza, né? Ele fala sobre questões intelectuais, dos grandes grupos, daquilo que afeta a nossa sociedade, a nossa humanidade, do amor fraternal, da excentricidade e da inovação. O que assusta o leão ou assombra o leão é exatamente essa questão do Aquário, né? O Aquário é um grande visionário, é utópico, às vezes se tornando tirânico em relação a isso também, mas o leão tem essa dificuldade de lidar com essas coisas que estão além da esfera individual. Ele processa tudo de forma individual, né? Porque é um dos últimos signos individuais. Então tem esse desafio também de lidar com aquilo que é muito grande, né? Que é de multidões. Assim como também representa a personalidade, né? A identidade, a individualidade. Então ele é mais voltado para desenvolver esse lado. E aí quando do outro lado tem o polo falando sobre social, sobre muito social, né? Porque Capricórnio, Aquário e Peixe são dos signos mais sociais, então isso assombra o leão e ele precisa aprender a lidar com isso. Assim como também aprender a enxergar além de si. Então talvez daí o pessoal fale, né, que o leão é muito vaidoso e voltado para si mesmo. Processa tudo a partir da perspectiva individual, às vezes tem dificuldade de enxergar aquilo que se relaciona com o grupo, com o coletivo, e isso está no signo de Aquário. Assim como também trazer essas visões que lidam com problemas mais amplos, né? Então ele está focado ali muitas vezes, não é que Leão não se preocupe com questões, né, coletivas, mas o principal foco é, tem o coletivo lá, mas como que eu vou resolver também o meu lado individual? Então muitas vezes você observa que tenta casar as duas coisas, mas aí quando o ideal é complementar com essa força do Aquário, que às vezes olha mais para os outros e esquece de si, para lidar com esse foco máximo em si mesmo do leão e naquilo que ele considera que está trazendo o seu brilho, né, para fora, está irradiando a sua luz para fora. Então vamos falar um pouco das características do signo de leão. Bom, como eu falei já e repeti várias vezes, é uma força para irradiar a sua luz, irradiar o seu brilho. Todo mundo tem o Sol no mapa em algum signo e isso é a força que ele vai pedir. Por isso que eu sempre falo, né? Todos nós nascemos para brilhar de uma forma diferente, mas cada um ali tem que trazer a sua luz à tona, o seu brilho, a sua chama. E é isso que o signo de Leão passa pra gente. Quando parece vaidoso é porque está preocupado nessa questão de como eu vou chamar atenção. E aí a gente vai entender daqui a pouco as questões negativas, mas é uma força principal para isso, para irradiar a luz, né? O Sol, a gente pode até pensar no Sol de uma outra forma, que ele tá ali irradiando calor, irradiando brilho, esse que aparece no nosso céu, não o astrológico, irradiando luz, irradiando calor, irradiando brilho, independente do que está acontecendo. Então não tá preocupado se a gente tá olhando para ele ou não, se a gente tá prestando atenção para ele ou não. Até deveria, né? Porque sem o Sol não há vida, não há nada nesse planeta. O planeta seria um completo deserto. Então a gente precisa prestar atenção nesse sentido e entender que o Sol está ali luminoso, irradiando o calor, que pra gente aqui a gente chama de calor, mas não é bem isso, mas não vamos entrar muito em detalhe. Irradiando essa força para o planeta Terra, que possibilita a vida, que cria condições de temperaturas estáveis, daí vem a questão do fixo, para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga existir enquanto forças da natureza. Então depende disso, né? Só que isso independente se a gente está prestando atenção ou não no Sol.
Antigamente, as civilizações, né, das sabedorias antigas prestavam homenagem, cultuavam o sol por conta dessa importância. Hoje em dia isso ficou de lado, né? Nossa sociedade é voltada só para questões de dinheiro, de negócios e comércio e tudo mais, e troca, né? O famoso capitalismo, e a gente esqueceu da importância do sol. Só que, mesmo assim, ele continua trazendo luz, trazendo calor, trazendo brilho. Ou seja, a gente pode entender o signo de Leão de uma outra forma. Que a gente consiga, independente se as pessoas estão prestando atenção que eu acho que eu mereço, porque o Leão tem essa questão da nobreza, né? Ele representa os reis, a nobreza, o próprio astro-rei, né? Que daí também recebe essa característica, e independente do que está acontecendo, continuar brilhando. Então sai dessa questão da vaidade, né? Sai dessa questão mais egóica de que todo mundo precisa prestar atenção e vai para um outro nível. Eu vou brilhar, eu vou irradiar a luz, eu vou ser eu mesmo de acordo com a minha essência interior, independente se eu tenho o aplauso que eu acho que eu mereço ou não. Então ele é a fogueira que queima constantemente, né? Dos signos de fogo é aquele que estabiliza também esse elemento. E a partir daí a gente entende que a força para chamar a atenção, né, para trazer esse ar nobre, que como representa a nobreza e realeza, né, também o animal que o representa, que é o próprio leão, quando ruge na selva, todo mundo sabe que tem um leão por perto, não há dúvidas, então, e quando ele aparece também tem aquela presença marcante que a gente sabe que é um grande felino, um grande caçador. Então, tudo isso é trazido para o signo de Leão. Só que quando entra na negatividade, fica muito voltado para si, das vaidades. É até por isso que às vezes eu falo que o Sol em Leão é a temporada das vaidades. Porque todo mundo quer prestar mais atenção na aparência, quer se embelezar, isso é natural. A gente vai usar isso, né? Vamos ver como usar isso favoravelmente. Só que quando fica demais, se torna um excesso, né? Se torna apenas pela vaidade. Então vem cheio de penduricalhos, de ornamentos, de coisas ali que embelezam, que trazem um ar de nobreza, né? Que tentam trazer essa marca. Então a pessoa quer chegar nos lugares e ela quer ser reconhecida muitas vezes ali como a autoridade máxima, independente do posto ali que ela ocupa. Então ela vai fazer isso ou na fala, ou na maneira de se vestir, ou na maneira de se comportar, né? No negativo, o leão não tem nem amigos, né? São séquitos, são seguidores, aqueles que estão ali em volta dele, né, para fazer as vontades do rei. Então era assim que funcionava na Idade Média, né? Na época dos reis aí da Idade Média que todo mundo gosta. O rei nada mais era do que uma grande criança mimada que achava que todo mundo estava ali para fazer as vontades do representante de Deus na Terra. É isso que marca negativamente o leão. A pessoa que tem um leão muito forte, ela vai gesticular, ela vai falar. Às vezes ela nem deixa outras pessoas falar, porque ela quer atenção só para si. Isso enquanto ela não tem consciência, né? Então você observa nas festas, a pessoa tá lá falando, gesticulando, mexendo os braços, chamando a atenção, tentando fazer com que todo mundo da festa preste atenção nela. Então às vezes fala mais alto, faz umas atitudes ali, porque também tem uma certa teatralidade para poder causar esse impacto e receber aquilo que acha que é devido, que é a atenção. Então, no negativo, é uma pessoa extremamente vaidosa, preocupada com a aparência e que está ali em busca de aplauso, de plateia. A internet está cheia dessas pessoas hoje em dia, né? O Instagram, o TikTok potencializaram isso ao máximo. Então ali você pode falar que são redes que basicamente têm uma energia muito forte de leão. Não necessariamente, mas acabou sendo, né? Porque todo mundo quer chamar a atenção. Aliás, a internet em si me parece muito leonina na maioria das vezes. Então a gente tem que trabalhar esse lado, porque senão se torna também autoritário, né? O exemplo do rei que eu dei era um rei que mandava e ninguém podia estar um mínimo que fosse acima dele. Se alguém se sobressaísse e ferisse o eguinho lá da majestade, ele mandava matar, ele mandava, né, às vezes violentar a pessoa, agredir, jogar fora, expulsar do reino, só porque
ele passou uma vergonhazinha, ele ficou constrangidinho, né? Então tem esse lado também. É preciso entender que o autoritarismo, né, que muitas vezes é colocar as pessoas abaixo, às vezes ele era um ser humano ali bem medíocre, né? Mas as pessoas não podiam sobressair à majestade, ao rei, a não sei o quê. É importante pensar também por esse lado, porque nesse sentido se torna autoritário, né, tirânico, capitalizador de multidões e perde o brilho do sol. O sentido do sol era alimentar, era irradiar, era, né, trazer luz, porque senão a gente nem enxerga aqui, e quando se torna demais, cega as pessoas, né? Então o brilho passa a ser demais, cega todo mundo e todo mundo passa a viver ali no domínio dessa pessoa. Por isso que é uma energia que precisa ser trabalhada e desenvolver cada vez mais a consciência sobre si e sobre os aspectos que tem ali. A casa astrológica natural do signo de Leão é a casa 5, né? Então é a casa da criatividade, dos romances, dos prazeres, da diversão, da fertilidade, representa os filhos ou a possibilidade de filhos para quem quer ou para quem tiver. Às vezes ali também como você vai desenvolver a sua personalidade. Então tem a questão mais chamativa ali também, né? Precisa disso. Como que você se diverte, como que você obtém prazer e como você se apaixona. Não só no sentido de se apaixonar pelos outros, né? Aqueles romances lá de novela, de ficção, que é bonito e tal, não sei o quê, mas também como a gente se apaixona pela própria vida, né? Dando um sentido maior a essa casa, que muitas vezes é tida como uma casa fútil, mas que ali tem um potencial muito grande, porque quando você descobre o potencial de se apaixonar por si e pela energia da vida, né, tudo isso se torna diferente. A vida tem outras cores, tem outro brilho, para usar a palavra de Leão. Então a casa 5 é muito importante trabalhar ela e entender, porque nem só de trabalho, nem só de tarefas vivem, né, as pessoas. A gente precisa se divertir, a gente precisa curtir. Então às vezes ali, né, vai num cinema, joga, brinca, faz uma série de coisas. Isso tudo está ali mostrado pela casa 5. Os signos, os planetas vão indicar a importância, principalmente para quem trabalha com atividades criativas, para quem usa a criatividade. Criatividade é habilidade, tá, gente? Não é só para quem trabalha com isso, não. Mas, de certa forma, para quem usa a criatividade de diversas maneiras e pode aproveitar a energia dessa casa favoravelmente. Assim como desenvolver uma personalidade marcante. Então, às vezes, a gente precisa conquistar cada vez mais o nosso espaço, né? Sem ignorar o coletivo, porque a gente está numa era diferente agora, né? Não é só, olha lá a pessoa, como ela é, o rei, né? Como eu falei, mas também das habilidades que a gente tem que trabalhar coletivamente, comunitariamente, cada vez mais sendo necessário a gente lembrar desse sentido. Então é uma personalidade marcante, mas que também considere, né, a individualidade de cada um como sendo um universo à parte, vivenciando a sua própria jornada e não como seguidores, como séquito do rei, né? A gente consegue trabalhar isso favoravelmente e desenvolver algo que acrescente positivamente no mundo. O importante é não só brilhar, chamar a atenção, porque isso são coisas necessárias, né? Quem não é visto não é lembrado, mas quando fizer isso também procure ter um conteúdo, procure ter uma substância, porque aí fica mais gostoso, né? Fica mais palatável. Porque às vezes a aparência ela desmancha, eu sempre ouve essa frase, né? Maquiagem sai com água, mas o conteúdo fica. Então quanto mais conteúdo tiver, né, mais ainda acrescentando uma aparência que encanta, que traz ali, né, correspondente à mensagem, tudo se torna favorável. Ai, Cláudio, mas você sempre fala dessas energias, eu não conheço meu mapa, o que eu faço?
primeiro, o que você está fazendo que você ainda não conhece seu mapa. Para tudo, né? Tem um link na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta, fazer o seu mapa, começar a jornada de autoconhecimento, né? De descobrir a si mesma através do olhar da astrologia, algo que eu sou suspeito para falar, mas é muito válido. Além disso, a energia de Leão é para quê? Não é para chamar atenção, não é para brilhar, não é para conquistar espaços? Então é parar e pensar, onde na vida eu estou precisando dessa energia? É no trabalho, é no estudo, é num relacionamento, porque eu estou aí procurando alguém, então quero encantar alguém, então vou usar essa energia ali para atrair alguém que goste de mim, né? Mas aí tem que ser na medida, hein? Não vai exagerar na imagem e o conteúdo ali não tem nada por dentro, porque senão a pessoa vai embora mesmo. Se então não sabe em que casa está o signo de Leão, que é onde favoravelmente essa energia já está ali naturalmente, utilize dessa forma. Então, para onde você precisa direcionar isso? Além disso, a gente precisa prestar atenção também no exagero da vaidade nesse período, porque fica uma coisa, né, um duelo de egos muitas vezes. Você vê, às vezes, as pessoas tomando atitudes ali só porque elas querem ser vistas, querem ser reconhecidas. E o signo, o Sol passando em Câncer trouxe muita carência à tona, né? Então, a gente observa que naturalmente o ser humano já anda carente e aumentou ainda mais nesse período. Então, somando a carência, mas essa necessidade de chamar a atenção, o que as pessoas vão fazer em troca dessa moeda aí, que é a atenção de todo mundo durante esse período que o Sol estiver no signo de Leão? Então, fica essa questão também, porque a gente precisa ter uma embalagem muitas vezes chamativa, bonita ali, mas que também traga um conteúdo agradável e que faça jus a essa necessidade de chamar atenção. Então essas são formas de como a gente pode desenvolver, também de criatividade, do poder de se apaixonar pela vida em determinadas áreas da vida, né? Então, eu gosto de estudar, eu gosto de comunicar. Para quem tem Leão na casa 3, vai comunicar de uma forma brilhante, né? Encantando as pessoas, né? De forma que quem ouve ali fica, né, impressionado pela mensagem. O rugido do leão, vamos falar assim de forma simbólica, vem através disso também, das palavras. Então, como que vai chamar a atenção para aquilo que está precisando? Então, tem algo que eu quero divulgar, algo que eu quero mostrar para que, né, traga clientes, traga uma série de coisas, pode usar favoravelmente aí essa energia. Então, vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa no signo de Leão, acontecendo no dia 22 de julho, às 4h44 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Sol já a 0 graus de Leão, então passando a irradiar os temas desse signo, conforme eu falei lá no início, né? Que a partir de agora a gente vai lidar com a energia do brilho, da essência, da personalidade, da criatividade, uma empolgação, de repente toma conta da gente, um romance pela vida. Então a gente vai precisar trabalhar com esses elementos do leão, que é festivo, que também é chamativo, uma energia para chamar a atenção, para trazer o aplauso e principalmente quando ele é necessário, né? Quando algo precisa ser reconhecido e aplaudido. Então esse é o sentido desse signo. E é claro que no negativo ele acaba expressando o autoritarismo, né? Querendo ali a atenção só para si e tudo mais. O período que o Sol vai ficar em Leão, a gente precisa ter uma atenção para isso também, para essas questões da vaidade, do ego ali, que podem atrapalhar muitas vezes as coisas que a gente quer alcançar. Até porque no momento do ingresso ele já desenha aqui uma oposição a Plutão. E eu falei a respeito desse movimento já, né? O vídeo da oposição saiu primeiro que o vídeo do ingresso do Sol, mas então agora a gente está vendo aqui também que no momento do ingresso o Plutão já estava fazendo essa oposição. Considerar então a importância de limpeza, de purga, de transformação também para essa essência solar. Não só no sentido daquilo que precisa ser jogado fora, né, da negatividade, da carga em si, mas também em relação àquilo que são os comportamentos negativos aí que a gente precisa se atentar.
conforme eu falei lá no início. Principalmente essa questão de dominar, né, de ser autoritário. O Plutão às vezes vai trazer isso, um pouco disso para o Sol, porque quer exercer poder. O Sol em si já representa, né, líderes, figuras de poder, figuras de autoridade. Com esse Plutão ali, indica que há algo oculto em relação a isso e que precisa ser enxergado. Assim como também o negativo do signo de Leão também precisa ser purificado, precisa ser limpado, para que a gente consiga fazer a transmutação e vivenciar a essência a partir dessa energia. Não só isso, porque o Sol também faz um sexto com Marte e Marte faz um trígono com Plutão. Então a gente vê aqui, ó, formando, né, um triângulo, né? E isso pode trazer também a necessidade de limpar os campos de Marte, né? De fazer a transformação, apesar de ser um trígono, então a gente tem que aproveitar nesse sentido, porque esse Marte pode trazer uma impulsividade, porque forma um sexto com o Sol e um trígono com Plutão, indicando também que a partir da essência a gente pode ter um pouco mais de clareza para agir, para fazer muitas vezes aquilo que é necessário. O Marte que já está se afastando de Urano, né? Então a energia que favorece o impulso, a ação, precisa ser ponderada a partir daí, porque o Marte é o braço direito do Sol. Então, tudo aquilo que o Sol quer irradiar é o Marte que vai buscar. E esse sexto favorece a realização desde que a gente faça as limpezas, né? Como sugere aqui o Plutão. Agora, para o lado do Plutão, das limpezas, pode ser um pouco desafiador de enxergar, porque é um trígono, é uma energia fluente, é uma energia que tende a acomodar e não a colocar a gente em situações onde a gente é desafiado, onde a gente precisa, de certa forma, trabalhar, né, tanto com esse campo do Sol, da essência, da consciência, mas também com a energia de ação, de realização do Marte. Além disso, traz também uma imprevisibilidade, porque o Urano está aqui ainda, né, influenciando o Marte e também influenciando o Sol. Por isso que é importante a gente ter uma clareza maior, usar essa força do Sol para enxergar aquilo que muitas vezes a gente está fazendo de forma impulsiva e que não contribui com os resultados daquilo que a gente está buscando. Então, não só a gente vai purificar a nossa essência, a nossa forma de agir, mas também olhar para esse lado da imprevisibilidade, daquilo que muitas vezes são atitudes impensadas, atitudes impulsivas e que acaba muitas vezes trazendo resultados que não são ali os esperados, porque acontece a ruptura, acontece a transgressão de Urano e acaba que as atitudes ali podem não atingir aquilo que estava sendo esperado, né? Aquilo que estava sendo almejado, por assim dizer. E além disso, o Sol também tem aqui um trígono ainda com o Netuno, né? Netuno retrógrado, tem vídeo no canal também a respeito, mas trazendo a influência das ilusões, das miragens e confusões nesse momento em que o Sol ingressa em Leão. É, mais uma vez, um momento ali que a gente precisa se atentar, porque é um trígono e de certa forma pode passar sem que a gente perceba. Só que isso não quer dizer, né? Muita gente fala assim, ai, que bom que é um trígono, então não vai acontecer nada nesse dia, né? Não é bem assim. O trígono passa despercebido, porque é uma energia que a gente acaba acomodando com ele, não causa uma tensão, não causa movimento, eu então não fico ali observando o que está acontecendo para eu, de certa forma, me preparar. Então, muita coisa acontece sem que eu me dê conta, né? Principalmente a gente está falando de Netuno, das miragens, das ilusões e das confusões. Então, tem que manter os radares ligados a 1000% para isso também. O ascendente cai a 3 graus de Câncer, pedindo que se incorpore empatia, sensibilidade, né? Acolhimento, proteção. Usemos essa energia para favorecer os temas do Sol. Como acontece do Sol, às vezes, em Leão, por empolgação, mas também pelas outras influências que a gente viu aqui, tomar as atitudes sem pensar muito no outro, porque o Leão é um signo que fala muito sobre a personalidade, sobre a individualidade, sobre mostrar isso. Então, o signo de Câncer pode favorecer nesse sentido, a gente dar uma suavizada, a gente colocar um pouco mais de empatia para olhar também aqueles que estão em volta. Então, não só eu vou chamar a atenção por chamar, mas eu vou chamar a atenção porque às vezes eu estou entregando um conteúdo, às vezes eu estou entregando algo ali.
algo precisa ser dado, né? Então, esse algo vai nutrir, esse algo vai proteger, esse algo vai acolher ou trazer a sensação ali de conforto. Então, isso ajuda também a suavizar, porque senão, às vezes, fica só nessa questão de chamar a atenção, que é o negativo do signo, e isso muitas vezes acaba atrapalhando. Então, com essa energia do Câncer, a gente pode agregar um pouco isso. Porque lá no meio do céu aparece a 13 graus o signo de Áries como bússola, né, como norte. Então tem que ter coragem, tem que ter ousadia, pioneirismo, sair da zona de conforto, né, se colocar muitas vezes ali numa posição independente. A carreira, a vida pública e profissão neste momento tende a ser favorecido dessas atitudes mais ousadas. Ousadia, mas né, lembrando ali da imprevisibilidade, da impulsividade, da fantasia. Então não é achar que fazer qualquer coisa ousada vai trazer o resultado. Mas tem que ter essa garra, tem que ter essa coragem e também olhar, né, fazer, apesar de ser um ponto ali que fala sobre a vida pública, tem que olhar para dentro, tem que olhar para si para usar isso favoravelmente. Então, eu preciso desenvolver minha carreira, eu vou considerar esse ponto, mas eu tenho que entregar algo que ninguém fez, eu tenho que fazer algo de um jeito, né, diferente ali, único, que, ao meu ver, tem que carregar a essência da própria pessoa, porque essa é a única forma de ser único de verdade, e a partir dali, né, trazer esse resultado, trazer essa atenção, trazer algo que é positivo, ou seja, não só a gente pode aproveitar a energia de Leão para chamar atenção para algo, mas também entregar algo que seja novidade, que seja, né, a primeira vez que é feito, e isso agregar um resultado positivo. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, essas são as energias que a gente vai trabalhar pelos próximos 30 dias, né? Sucesso, luz e axé para todo mundo. Então agora que a gente já viu a mandala, né? Já entendeu um pouco mais do signo de Leão, é hora dos pitacos astrológicos. Lembrando que quando faço isso eu considero a posição dos signos na mandala do ingresso do Sol, que tem uma importância muito grande, e também na posição que cada um está na revolução solar. Mas o que é revolução solar? Na verdade, é o seu ano novo de verdade, né? O momento do seu aniversário, momento de renovação, e ali você tem uma visão cíclica da astrologia. Então o ano começa, cresce, tem o auge e termina, né, de acordo ali com cada signo, de acordo com cada época. O estudo da revolução indica os potenciais do próximo ano. Fazer esse mapa também ajuda a entender, para alinhar as suas expectativas com aquilo que aparece na astrologia, potencializando as chances de sucesso. Quer saber da sua revolução também? O link está na descrição, pode me chamar e a gente conversa a respeito. Leão, vocês chegaram ao momento da renovação, é a revolução de vocês, o ano novo de verdade, o momento que tudo precisa ser recebido, os potenciais, né? Como se vocês estivessem se preparando para sair numa jornada longa. Então receba esses potenciais, receba essa energia, principalmente se já fez toda a limpeza. Então é hora de absorver para a partir daí começar a desenvolver. Além disso, vocês também precisam prestar atenção nas convicções, na forma como ganham sustento, nas habilidades necessárias para, quem sabe, melhorar ou ainda conquistar espaços novos em relação a esse ano. Assim como também as convicções, muitas vezes estão limitados por aquilo que acreditam. Abrindo a mente para isso pode favorecer ao longo desse novo ano que acaba de começar para vocês. Aquário, vocês chegaram ao auge, à colheita, o momento em que tem os resultados de tudo aquilo que foi plantado ao longo do ano. Esses resultados, muitas vezes, se ainda não satisfizeram, vocês podem continuar desenvolvendo. Tem mais 6 meses pela frente, então apliquem essa energia de forma favorável, agindo para realizar aquilo que vocês se proporam fazer. Tenham uma atenção para aquilo que precisa ser desapegado, transformado, né, limpado, para que o continue a progredir ao longo do ano aí. Gêmeos, vocês estão iniciando
iniciando o desenvolvimento, né? Começando a desenvolver a energia do ano, já podem atuar naquilo que vocês perceberam que vai ser o ano de vocês, colocando a energia para fluir, mesmo sem a atenção do próximo signo, né? Mas isso requer um esforço um pouco maior nesse momento. Mas não precisa esperar o incômodo, né? Que tirem vocês da zona de conforto. Aproveite nesse sentido. Mas também observe a vida privada, os bastidores, né? A necessidade muitas vezes de recarregar as baterias. Vocês estão com Marte e Júpiter aí passando no signo de vocês, trazendo muita movimentação e expansão, né? E ampliação. Então aproveita essas energias para captar o máximo de potencial e desenvolver ao longo do ano. Libra, vocês estão no momento de finalização, né? Agora não é tanto uma tensão, mas vocês podem continuar fazendo as limpezas, as purgas, de acordo com aquilo que foi iniciado no signo anterior. Mas foque também no lar, nas pessoas com quem vocês sabem que podem contar, naqueles que estão em volta, né? Para vocês recarregarem, melhorando a base, melhorando as raízes, né? A ancestralidade que eu tanto falo aqui, para que vocês consigam ter uma maior força para limpar o campo e preparar a terra para o novo ano aí de vocês. Touro, vocês começam a desenvolver os potenciais da revolução a partir de agora. O incômodo, a tensão vem para tirar vocês da zona de conforto, para causar movimento. Então, nesse sentido, é o momento que as energias começam a crescer. Já tem que ter o curso firmado, né? Não é momento de dúvida, porque disso depende o sucesso daquilo que estava desenhado na revolução de vocês. Então sigam firmes, persistentes, mantenham a resiliência nesse sentido. Além disso, quem são os grupos, as pessoas, né? Os coletivos dos quais vocês fazem parte que podem auxiliar vocês ao longo dessa jornada. Escorpião, vocês iniciam o movimento de finalização. Atenção, o incômodo que não pode ser ignorado é para terminar a revolução. Ainda dá tempo de fazer muita coisa, mas é necessário limpar o campo, abrir espaço, né? Preparar a terra, ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, para continuar finalizando, né, para continuar a finalização e também já se preparar para os potenciais do novo ano. Preste atenção também naquilo que faz bem, nos prazeres, na diversão. Use a criatividade não só para fazer essas limpezas, mas para dar aquele gás a mais naquilo que ainda é necessário que você se propor a fazer ao longo desse ano. Áries, a energia é fluente para vocês nesse período, então dá a sensação de que as coisas deram uma tranquilizada, mas não se deixe enganar, continue trabalhando para concretizar aquilo que foi desenhado na revolução de vocês, conforme a energia e o objetivo que vocês tinham ali no momento em que renovaram. Presta atenção também na carreira, vida pública e profissão que tende a demandar um pouco mais de vocês nesse período. Sagitário, para vocês também a energia é fluente, dá a sensação de que vocês estão acomodados, né? Caminhando para a fase de finalização, então ainda podem aproveitar muita coisa nesse sentido. Utilize as rotinas, né, os roteiros, coloque ali a saúde em dia para fortalecer, para continuar esse momento da revolução e absorver os outros potenciais, assim como também o trabalho pode demandar um pouco mais de vocês aí nesse período. Capricórnio, vocês têm a oportunidade de desenvolver as energias do ano, contando com as pessoas com quem vocês sabem ali que estão do lado de vocês, que vão te apoiar, observando também quem são as pessoas que trazem os desafios, né? Os adversários declarados, que vocês precisam prestar atenção nas relações, mais ainda nessas que vocês sabem que se não tratar muito bem, corre o risco de causar desafios, causar ali problemas. Então aproveitem nesse sentido esse período. Peixes, vocês também podem desenvolver, mas precisa colocar o coração, fazer de bom grado, porque isso vai ajudar a realizar os potenciais do ano. Vocês estão a 30 dias do auge, então tem que dar um gás a mais para realizar aquilo que vocês se proporam, pensando também nas verdades pessoais, como vocês encaram a vida, né? Muitas vezes as ideias ali que mantêm aprisionado. É preciso contornar isso muitas vezes fluindo de uma outra forma para que vocês alcancem tudo aquilo que estava desenhado na revolução de vocês. Câncer, se passaram 30 dias desde que vocês
vocês tiveram a revolução, estão ainda absorvendo os potenciais. Nesse sentido, preste atenção no corpo físico, na identidade, na personalidade, aquilo que vocês podem fortalecer para ajudar no desenvolvimento anual, para que vocês aproveitem o máximo aí dessa energia e dessas oportunidades que acabaram de começar para vocês. Virgem, vocês estão no popular inferno astral, momento que a energia da revolução anterior começa a dar lugar à nova. É natural que as coisas comecem a não funcionar direito, a irritar, a dar errado mesmo, para que vocês façam toda a limpeza, toda a purificação necessária antes de renovar. Então é um momento intenso que pede um pouco mais de atenção para que vocês façam a finalização, joga fora tudo aquilo que não presta e se renova a partir daí. Comunique aquilo que vocês precisam nesse período, ou mesmo as viagens curtas, né? Focar nos estudos básicos daquilo que vocês querem aumentar, querem melhorar, também pode ajudar. Traz um sentido maior daquilo que vocês podem começar a partir do novo ano. E o recado final de sempre, né? Conheça o mapa de vocês. Vocês estão esperando o quê que ainda não fizeram o mapa? Ah, eu não posso fazer a consulta? Faz um mapa em algum site. Joga no Google Mapa Astral, escolhe o link que melhor te agradar, faz um mapa para pelo menos vocês conhecerem o desenho da mandala, a posição dos signos e os potenciais que estão ali desenhados e aproveitar melhor os pitacos, né, que eu trago aqui de vez em quando e também os trânsitos que eu tanto falo aqui no canal. A jornada de autoconhecimento vale muito a pena porque é algo que te ajuda em todos os sentidos. Já dizia Totti, conhece-te a ti mesmo. Então a partir dali você sabe os seus talentos, sabe os seus potenciais, sabe os seus tesouros brutos, aquilo que precisa ser lapidado e que pode te ajudar a desenvolver de uma maneira que você nem imaginava. Então aproveite todos esses potenciais que a astrologia como ferramenta traz pra gente entender cada vez mais esse mundo louco que a gente vive. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.